Não é novidade para ninguém que o Doutor Destino ele já deu vários trabalhos, vários problemas para o Quarteto Fantástico quanto para os outros heróis da Marvel, certo? Certo. Porém, tem uma história em que a gente pode dizer que o Doutor Destino ele venceu o Quarteto Fantástico, mas venceu assim de uma maneira que, por mais que no final o Doutor Destino ele tenha sido derrotado, o Quarteto Fantástico ainda ficou com muitas sequelas por conta disso. E isso acabou fazendo com que o Reed ele simplesmente virasse de cabeça para baixo. E eu estou falando de uma das histórias que é considerada até mesmo uma das melhores histórias do Quarteto Fantástico, que é Quarteto Fantástico Inconcebível, que por enquanto ela só saiu aqui pela editora Salvat, né, famosa coleção, e que ela é uma fase do Quarteto Fantástico escrita pelo Mark Waid. E vai por mim, essa história ela é muito boa mesmo. O quadrinho ele já começa com o Dr. Destino lá na Lativéria usando uma máscara que não seria a máscara dele, só que ele simplesmente ele está buscando uma antiga paixão dele, que seria a Valéria. E aí, nesse momento, para quem não conhece, esse é um ponto de vista muito bom. Para quem não conhece, a filha de Reed Richards e de Susan Storm se chama Valéria. E quem foi o padrinho? O próprio Victor Von Doom, porque o Von Doom ele ajudou com que a Susan Storm pudesse fazer o parto, porque ela estava com muitas complicações no momento e o Victor Von Doom ajudou, e a única coisa que ele pediu em troca da sua ajuda foi que colocasse o nome dela de Valéria. Então sim, o Victor Von Doom ele é padrinho da Valéria Richards. E o que acontece é que ele busca esse antigo amor da vida dele, né? Essa antiga Valéria em que ele era apaixonado, antes mesmo dele ser apaixonado pela Susan Storm. E aí o que acontece é que eles acabam se encontrando, eles acabam declarando seu amor um pro outro, e o Dr. Destino ele simplesmente sacrifica ela, porque ele fez um pacto com alguns demônios que ele ficaria mais poderoso, contanto ele teria que fazer duas coisas. A primeira era sacrificar algo que ele amasse muito, que no caso foi essa Valéria do passado dele, e a outra coisa seria que ele falasse para todo mundo que os poderes dele vieram através dos demônios. Aí que começa o inferno pro Quarteto Fantástico. Mas se você tá curioso para ver essa história aqui, que é muito boa mesmo, já deixa o seu like aqui no vídeo e eu desafio você a ficar no vídeo até o final. E se você não gostar, você tira o seu like aqui do final, beleza? Então, vamos lá falar sobre essa história que, bom, vocês já viram todo esse início, né, todo o capítulo, e é uma história que realmente deixa o Quarteto Fantástico no inferno. Primeiro, pelo simples motivo de que toda vez que o quarteto eles têm alguma missão, eles deixam com os filhos com os Inumanos. Os Inumanos são as babás tanto do Frank Richards quanto da Valéria. Só que aí o Johnny, junto com o Reed, eles planejam fazer uma brincadeira com o Ben Green, né? Aquela coisa do Ben Green e do Johnny Storm, deles ficarem trollando um ao outro, fazendo pegadinhas e tal. E aí eles resolvem fazer algo para brincar com o Ben Green. Porém, essa arma acaba dando errado, acaba abrindo um portal e o Franklin Richards ele acaba indo para o inferno. Ao mesmo tempo, a Valéria ela é uma bebê e ela fala suas primeiras palavras: Doom. E aí eles não entenderam. E quando a gente percebe, o Dr. Destino ele criou uma conexão com a Valéria Richards e ele consegue falar através dela. E aí nesse momento o Dr. Destino ele aparece e ele acaba sequestrando a Valéria. Não só isso, mas ele quer provar para o Reed Richards que o Richards ele não é perfeito. Ele quer provar que ele é uma pessoa muito falha e que o Destino ele é superior ao Richards. Essa história, na verdade, é uma história que fala muito sobre ego, porque a gente já vê em várias situações, em momentos em que o Reed ele faz determinadas escolhas que acabam prejudicando eles, acaba prejudicando às vezes a Terra, acaba às vezes prejudicando a equipe, o relacionamento, os filhos, e ele sempre é aquele homem que quer consertar tudo, né? Tanto que tem uma outra história que fala sobre isso, que eu também fiz review aqui no canal, que é o Quarteto Fantástico Consertar Tudo, que eu vou deixar aqui em cima nos cards. E aí é uma briga muito assim de ego mesmo, né? De autorreflexão do próprio Reed Richards.
Porém, o que acontece que o Reed ele não entende sobre a magia, né? Para ele a magia é uma ciência inexplicável. Ele realmente acha que são fenômenos científicos, mas que ninguém simplesmente acredita. E por mais que ele conheça membros, como por exemplo o Doutor Estranho e o próprio Doutor Destino, ele não aceita o fato de ser magia. Para ele é uma ciência inexplicável, o que torna ele chato e o que torna as pessoas criticando ele justamente por conta disso. É como eu falei, o Reed Richards, ele é uma pessoa assim que quando toma decisões erradas, ele é altamente criticado por justamente ele querer ter essa fala de querer consertar tudo. Só que aí, nesse momento, o Quarteto Fantástico ele vai atrás, né, do Von Doom, porém, o que acontece é que eles são simplesmente feitos de fantoches, porque o Von Doom ele simplesmente trocou os poderes, colocou como Johnny Storm com os poderes do Senhor Fantástico, colocou a Susan com os poderes do Johnny, ao mesmo tempo que nesse momento o Franklin ele está no inferno, o Ben Grimm ele está altamente ferido e o Victor Von Doom ele propõe um desafio para o Reed, que seria o desafio de que ele voltasse a enfrentar o Destino quando ele estivesse preparado. E nesse momento o Reed ele teve que ser humilde e pedir ajuda para o Doutor Estranho. Porém, o Doutor Estranho ele já tinha sido capturado pelo próprio Doutor Destino. Só que o Doutor Estranho a gente sabe como que é, né? Ele parece que é um dos personagens que quase nunca morre. Só que aí, mesmo assim, tipo, depois, né, o Reed ele acabou reconhecendo que ele estava errado, ele acabou, de certa forma, tendo acesso a alguma magia, ele liberou o Quarteto Fantástico, conseguiu tirar a Valéria das mãos do Doutor Destino, conseguiu tirar o Franklin do inferno, porém a história ela continua ainda. Ela continua porque o Doutor Destino ele simplesmente derreteu metade da cara do Reed Richards. Reed Richards ficou parecido com duas caras do Batman. Só que o Franklin ele estava totalmente traumatizado. Pô, o Franklin era uma criança e o Quarteto Fantástico não entendia o que aconteceu, né? O pessoal eles até chegaram a se separar momentaneamente, né, por conta disso. E só que foi um momento muito difícil entre família, um momento em que o Reed só ficava no laboratório dele pensando no que fazer. Johnny Storm tentou dar uma luz para eles, só que eles tinham muito dessa consequência, né? E essa consequência acabaram levando eles para este quadrinho aqui, que é Quarteto Fantástico Ações Autoritárias, que foi o momento em que eles decidem ir para Latibéria, que é o país do Doutor Destino, e eles decidem simplesmente tomar conta do país. Porém, com isso, eles acabam tendo vários problemas com a ONU, por conta que Latibéria tem grandes recursos e tem muitos países do lado que querem tomar Latibéria, querem aproveitar esse momento. Porém, o Quarteto Fantástico, além deles ter que enfrentar a ONU, a SHIELD inclusive, eles têm que enfrentar o povo, porque o povo da Latibéria amava o Destino. O Destino ele não era cruel, que nem ele é com o Quarteto Fantástico, ele realmente cuidava do povo dele. Se tem uma das poucas coisas que o Destino amava, era o povo dele. E o povo simplesmente não queria o Quarteto Fantástico. E aí, simplesmente que né, aqui nessa história tem umas soluções assim muito boas. O Reed ele faz burrice de novo, sendo bem sincero. Se bem que assim, é uma burrice que não foi... Poderia ter sido evitada se ele não tivesse feito isso, porém, digamos que a Sue, o Johnny e o Ben, eles acabaram se metendo e aí acabou lascando tudo. Eu não sei se esse vídeo vai chegar para a editora Panini, mas que fica, tipo, até meio que um apelo, entre aspas, para eles publicarem essa fase aqui do Mark Waid, que, cara, é uma fase muito legal, de verdade. Cada um desses quadrinhos eu li em um dia, cara, é muito bom mesmo. E geralmente se você encontra ele pelo Mercado Livre, com bom preço, tá? Inclusive esses dois eu paguei bom preço, eu paguei acho que menos de R$50 nos dois volumes, e nos dois volumes juntos, tá? Tipo, R$25 cada um. E se eu achar alguma coisa eu vou deixar ele aqui no primeiro comentário fixado, beleza? E fora que assim, esse Ações Autoritárias, ele tem uma coisa que é muito bacana, mas muito bacana mesmo. Só que eu vou deixar para fazer um vídeo sobre uma história que tem aqui especificamente, beleza? Então, se você quer ver sobre essa história, que é um encontro épico, é um encontro de quebrar a quarta parede,
deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar, beleza? Eu vou indo nessa e daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fui!